Toda vez que alguém fala, eu tenho todos os dados guardados, absolutamente, profundamente, a pessoa não tem a menor ideia do que ela está dizendo. Então, vou fazer uma última pergunta em relação à inteligência artificial de maneira geral. O que eu estou vendo é que ela vai deixar a gente ou muito mais inteligente ou muito mais burro e que não tem muito meio termo no caminho, não. Ou você vai claramente potencializar o cérebro e vai ser uma coisa assim, tipo, nossa, realmente muito inspiradora e muito boa, ou vai deixar a gente um bando de idiotas do tipo Wall-E. E aí muitas empresas falham porque o senhor não tem nem oportunidade de resolver os problemas, que ele nem sabe, não chegam nele, não está sabendo. E por que isso acontece com tanta frequência? Porque o C-Level, diretoria, VP, fala muito aquela palavra assim, não me traga problemas, me traga soluções. Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda a Mais. Hoje sem o Marcelo Caetano, tá em viagem, vai atender um dos nossos clientes, está dando consultoria junto com outras pessoas do time. E então eu tenho o prazer e a honra de pilotar sozinho aqui. Mas a gente tem um convidado muito especial que a gente já viu que gosta de bater papo, eu também, então a gente vai tentar. Quero só ver, né? Ele está ali rindo nos bastidores ali, mas né, meu time também, porque a gente sozinho, né, Ednei, a gente dá oi e já passou uns 25 minutos. Aí você diz, não, já está acabando o tempo. Não, é que nós temos coisa para contar. É uma das coisas boas que tem do nosso convidado. Deixa eu trazer aqui para a tela, para você que está nos vendo ou ouvindo, o nosso convidado de hoje é o Ednei Souza. Ele é mais conhecido como Internei. Eu assisti vários vídeos dele, dando entrevistas, dando aula no YouTube. Estava me preparando para a entrevista. É muito legal as histórias que ele está contando, e na verdade é uma pessoa que veio de tecnologia lá de baixo, veio construindo, assim como você que está nos vendo, nos ouvindo, provavelmente fez a mesma jornada, a mesma trajetória de caminhada, né, de crescimento, que foi de vendedor, depois foi supervisor, gerente, diretor. Hoje o Ednei é professor, ele é palestrante, ele é conselheiro de inovação e tecnologia em algumas empresas e startups. Então tem muita bagagem. Você vai ver que a gente vai conversar muito sobre coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Não é só de vendas, a gente sempre tem falado, né, que vida é maior do que vendas está dentro da vida, e esse tipo de conversa acaba, você vai ver, né, falando de vários assuntos, porque a pessoa que gosta de estudar, né, Ednei, já traz assim, aquela formação eclética, e a pessoa vem cheia de tatuagem, vem com o Jedi atrás, vem com coisa de digitais, então você já vê que sim, né, tipo, né, a conversa vai ser interessante. Isso aí. Tudo, e sempre tem uma história por trás, né, que tem uma lógica, né? Então, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui com a gente. Se apresente rapidamente para a nossa turma te conhecer melhor. Você já tinha me contado, né, que você fez toda aquela trajetória, tá com um livro na Amazon, com um e-book que está super bem avaliado, e eu achei muito legal que você pareceu, o teu olho brilhou na hora que você falou das avaliações e das estrelas que ele recebeu. Tipo, quanto vendeu? Nem sei direito. Mas quantas estrelinhas eu tenho, eu sei, né? Do tipo, isso é o que realmente interessa. Então, você já viu uma mente diferenciada em relação a isso. Mas se apresente e conta um pouquinho de você pra gente. Obrigado, Raul. Olá, pessoal. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo aqui. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Como o Raul falou, eu comecei lá de baixo, programador júnior, né? Na verdade, mas uma vantagem que eu já comecei de cara no mundo da programação. Tive um privilégio ali dos 13 anos de idade de fazer um curso de programação. Com 14 era programador júnior, em 1990. Estou até hoje trabalhando com tecnologia. Depois comecei a empreender, foram 7 startups, 5 na área de marketing digital, uma na área de educação, outra na área de recursos humanos. A educação foi onde meus olhinhos começaram a brilhar para o meu trabalho ali, como o Raul falou. Eu sou coautor de vários livros, eu tenho 2 livros de autoria própria, né? Um de capa dura papel, que é esse aqui sobre transformação digital, e outro que eu lancei ano passado sobre inteligência artificial, sobre engenharia de prompts, chama ChatGPT do zero aos prompts avançados. Esse que está com o best-seller na Amazon, está em primeiro lugar em 3 categorias, está em acho que 300 e pouco no ranking geral da Amazon, está com 4.7 de quase 200 avaliações. Né? Dá para usar inteligência artificial em vendas também, a gente pode falar isso daqui a pouco, e nos últimos anos eu tenho focado mais na área de treinamento,
principalmente treinamento para executivos, treinamentos de dados, de inovação, de inteligência artificial, de cibersegurança, que agora com a inteligência artificial ficou cada vez mais relevante. Tem dado treinamento também para as áreas de vendas, principalmente focado em gestão data-driven, utilizar dados, né, para tomar melhores decisões ali de venda. Tenho dado palestras como segunda jornada aí, né? Educação ainda é meu principal trabalho, é meu core business, e sou conselheiro de empresas, né? Muito mais manter aí relacionamento, contato, entender um pouco do que está acontecendo no mercado, aproveitar a experiência dos cabelos brancos e poder dividir a sabedoria com outras pessoas. Eu acho, Marcelo e eu, a gente fala muito sobre isso, essa conexão com clientes tem uma pegada prática que, senão você vai ficando meio teórico, né? Então, e você fala do que deveria ser o mundo ideal, mas o pessoal escuta e diz, tá, então vem aqui fazer, porque eu quero ver, porque, né, aquela história de que na prática a teoria é diferente, e essa coisa de ser conselheiro e a gente empresário, né, então, tipo, não só estamos ajudando os nossos clientes, mas temos uma equipe de 50 pessoas na Venda Mais, então, tipo, com certeza dá uma visão diferente. E só um reforço aqui, eu tenho um curso de Venda Mais com ChatGPT, já estamos, acho que na terceira, vamos fazer provavelmente a terceira turma, e a Nicole e eu também enrolando para escrever, na verdade o livro já está pronto, né, Nicole? A gente só está enrolando para colocar ele na Amazon para vender, porque eu fiz vários, ensino obviamente a fazer os prompts, porque a maior parte das pessoas ainda se bate um pouco com isso, mas depois eu peguei as etapas da venda e para cada etapa eu mostrei exatamente quais são as lógicas, onde você pode usar e depois dou os prompts também. Então, mas Ednei, dois assuntos aqui que eu estava separando que eu queria falar com você. Primeiro você falou de dados, né, que é uma coisa que você claramente já vem falando há bastante tempo, e a segunda coisa, depois a gente pode até falar de ferramentas de inteligência artificial, as mais fáceis, né, disponíveis, mas eram, né, poucas, e agora está começando a ficar cada vez, todo dia lança uma nova, inclusive a ponto do Nasdaq cair, dependendo do que, né, do que está surgindo aí. Então, você vê que o mundo está agitado. Mas vamos para a história dos dados, porque Marcelo e eu gravamos recentemente um podcast conversando sobre algumas coisas que estão acontecendo no mundo B2B, e uma das dificuldades que as empresas têm hoje de usar a inteligência artificial para análise de dados, isso na verdade já deveria estar aparente, mas agora está óbvio, né, cada vez mais evidente, o óbvio ululante, como, né, dizia um pensador brasileiro, e eles descobriram que os seus dados estão bagunçados, tá? Tipo, mesmo quem tem CRM não usa corretamente, os dados estão lá imputados errados, não estão categorizados corretamente, não fizeram uma higienização. Então, o que acontece? Quando eu vou tirar um relatório, ou quando eu vou tentar fazer uma análise, vem tudo errado. A gente sabe disso porque o Fabiano, que é nosso diretor e que quando vai fazer essa parte de avaliação, ele tem um processo que demora um pouco mais do que os clientes gostariam, porque quando eles contratam a gente, eles querem resultados imediatos, mas a gente já aprendeu que, e mesmo o cara dizendo, não, nossos dados tá tudo tranquilo, porque a gente tem um time aqui que a gente vai lá e diz, cara, tem gente repetida, tem coisa errada, tem coisa que, sabe, gente que já morreu, aquela salada toda, e aí a gente tem que passar umas 2 ou 3 semanas só validando, limpando, né, fazendo com que esteja tudo padronizado, para aí sim poder fazer um trabalho de inferência em cima, porque senão daqui a pouco você está trabalhando com uma base suja, uma base errada, e você está tomando decisões baseadas nesse conceito errado. Então, vamos começar por aí, porque na área de vendas, claramente é algo que está pegando muito, e se não está pegando é porque a pessoa não está prestando atenção, né? É isso, porque deveria, né? Deveria estar preocupada com isso. Então, conecta para a gente um pouco de como deveria ser, como o que você vê no mercado e recomendações simples em relação a como olhar para isso. Não o que fazer na prática, mas assim, eu sou um diretor de uma empresa, uma diretora, estou ouvindo aqui vocês, tipo, como que eu deveria pensar em relação a isso? Acho que uma coisa muito importante, Raul, é que nem sempre todo mundo que está envolvido no processo entende o valor e a importância do dado, né? Vou dar 2 exemplos práticos aqui, onde um caso, na verdade, a pessoa sozinha criou um processo de dados que não foi orientado pela empresa, mas foi genial. E um outro caso que a empresa achava, que nem você falou assim, que eu tenho todos os dados aqui, mas na verdade tinha dados que está faltando. Uma coisa assim, toda vez que alguém fala, eu tenho todos os dados guardados, absolutamente, profundamente, a pessoa não tem a menor ideia do que ela está dizendo. Então, se você já falou isso alguma vez, desculpa, para
dá 2 passos para trás e vamos entender de novo. Porque olha só, hoje em dia, se você olha para o seu aparelho celular, ele sabe que o seu olho está olhando para lá. Os celulares novos, você passa perto dele, dá uma olhadinha, uma coisa na tela muda já. Ou seja, ele tem um sensor que verifica se você está olhando para ele ou não. Gente, isso gerou um dado. Que é, olha, na hora X, Ednei olhou para o celular. Provavelmente dentro desse aparelho está gravada essa informação. Mas essa informação você não tem ela no sistema. Uma pessoa entrou na sua loja, você tem uma câmera de segurança. Se você processar o vídeo dessa câmera de segurança, você sabe o horário que as pessoas entraram e saíram. Você sabe o log de entrada e saída de todo mundo. Mas você precisa processar o vídeo para gerar esse dado. Mas é um dado que existe, mas ele não está gerado, não está armazenado, não está pronto para você trabalhar. Ou seja, é um outro tipo de dado que você, na verdade, poderia ser utilizado para você tomar uma decisão de vendas, mas você não tem. Uma coisa, se você tem estudado sobre, se você trabalha com B2B, né, e você tem lá um lugar no seu site, que alguém, um WhatsApp, que alguém entra em contato e fala assim, eu queria falar com o vendedor, eu queria mais informações comerciais, né? Talvez você já tenha visto alguma pesquisa que explica que, olha, quando alguém pede para falar com o vendedor, pede mais dados comerciais, quanto mais rápido você responder, quanto menor foi esse tempo, maior a chance de conversão. Por quê? Porque a pessoa está naquele momento, né, com a mente ali, né, separada, né, o tempo separado para analisar a compra, com o desejo de compra. Se você já pega a pessoa naquele momento, a chance de conversão, a chance de gerar uma reunião, conseguir marcar uma reunião é muito maior. Você tem registrado no seu sistema a data, muito provavelmente, que a pessoa pediu, né? Na hora que ela vai lá, clica, dá os dados, você pode tal lead em tal horário. Você tem o horário que alguém atendeu ela, né? E você tem o cálculo desse delta, e você tem essa média ao longo do dia, e você consegue comparar como as suas conversões flutuam em função desse tempo. Porque uma coisa, gente, é as pesquisas que dizem isso. Quanto menor tempo, mais rápido você. Agora, qualquer pesquisa que você vê sobre qualquer coisa no mundo, ela não necessariamente se aplica a todas as pesquisas. O que uma pesquisa sempre mostra? Você olha, existe um recorte da população onde tem uma tendência disso aqui acontecer. Não significa que automaticamente para o seu business, para o seu produto, para o seu cliente funciona. Quando você vê uma pesquisa dessa, o que você tem que fazer é pensar assim, será que para o meu negócio faz sentido também? E você fazer um teste para validar se faz sentido para o seu negócio. Para você fazer esse teste, você tem que ter esse dado lá. Só que tem um monte de pesquisa sobre isso, tem um monte de business onde isso impacta, e a pessoa não tem nem o dado do quanto tempo que ela demora para atender, e se ela tem, ela não tem uma comparação de como é que está a minha taxa de conversão ao longo do tempo em função do meu tempo de atendimento. Se eu faço aqui um mutirão para diminuir esse tempo, eu estou tendo um ganho de conversão? Se sim, faz sentido eu trabalhar sempre nesse ritmo aqui. Se não, eu estou estressando minha equipe aqui de pré-vendas, os meus vendedores à toa, para algo que não está gerando resultado. Né? A gente tem que... Em vendas é pressão, muitas vezes. Só que assim, se você jogar só pressão, explode, né? Você tem que decidir aonde que eu vou pôr pressão que vai valer a pena o resultado. E então, esse é um outro tipo de dado que raramente alguém tem. Né? Qual está o tamanho da minha fila de atendimento, qual que é a minha média de tempo e como que meu tempo de atendimento varia em função da conversão. Ou seja, outro dado que você não tem. Então, esses são alguns exemplos de que dados que, na verdade, você não tem eles organizados por aí. O exemplo que eu falei que eu gostei muito, eu estava dando um treinamento de vendas e eu estava falando sobre você entender as demandas, né, e preparar estoque de acordo, porque era de produto físico, né? Produto físico muitas vezes você perde a venda porque você não tem estoque, então não basta só você convencer as pessoas a comprar, você tem que ter uma clareza do seu fluxo e manter o estoque vindo ali no ritmo que você não vai perder a venda, né? Nem estoque de mais, que é dinheiro parado, né? Nem estoque de menos, senão você está perdendo a venda. E era uma empresa grande, não vou poder falar exato qual empresa aqui, o produto várias regiões, territórios, né? E era um produto de consumo. E aí a pessoa teve a genialidade seguinte, ela cuidava da região do litoral. Então toda vez que tinha feriado ou final de semana prolongado, ela checava qual que era o fluxo esperado, que você vai na Dersa, né? O Detran, algum departamento ali de rodagem ali, você tem o fluxo esperado de pessoas que vão para o litoral. Aí ela olhava o perfil do consumidor que estava na capital, olhava o fluxo de pessoas e pensava, eu preciso abastecer o meu mercado do litoral com mais produto desse portfólio que tem a ver com esse perfil de gente que está migrando para lá. Aí ele usava esses dados para fazer uma estimativa e fazia um abastecimento da região dele do litoral e aí não perdia a venda porque os estoques dele estavam em dia. Olha para você ver, não é o padrão do dia a dia, né? Entender a sazonalidade ali, como ela impacta o negócio. Todo mundo fala que sazonalidade impacta o negócio, mas como sazonalidade impacta
o seu produto e o seu negócio e o que você vai fazer com isso, né? Eu achei genial porque isso não foi uma decisão da companhia, né? Isso foi uma sacada dele, do tipo assim, pô, eu tô perdendo venda quando tem feriado prolongado, deixa eu repensar meu abastecimento. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer isso baseado em dados, não vou fazendo tentativa e erro, aumentando aos pouquinhos. Ele olhava o número, então o feriado que estava previsto ir muita gente, ele fazia um abastecimento maior. No feriado estava previsto pouca gente, ele fazia um abastecimento menor. Esses são alguns exemplos de como dados impactam vendas, né? E às vezes a gente não está olhando, não está pensando. Né? Perfeito. 2 comentários rápidos meus. Há muito tempo eu me lembro de ter feito um caso, quando a gente ainda tinha a revista em papel da Venda Mais, sobre o Walmart usando previsão do tempo para abastecer lugares. Então vai chover, vai aumentar a temperatura. Então o que impacta a demanda? Então você vê que primeiro tinha uma correlação aqui entre variáveis, certo? Então, tipo, eu tenho esses produtos, o que influencia a demanda desses produtos, né? Então, eles estavam, primeiro, essa busca, e aí que eu queria abrir a conversa para você. Primeiro, essa busca em relação ao que é que influencia a demanda. E segundo, então, um passo atrás é, sabendo que algumas coisas impactam a demanda, então tem essa influência, como eu posso começar a tentar me antecipar a isso? Tá? Então, você vê que tem uma descoberta aqui, do que é que influencia, e depois tem uma tentativa de previsão para começar a direcionar. Ou seja, eu estou tendo uma atitude que eu chamo de proativa. Eu me lembro que na pandemia, um colega meu, e a gente estava fazendo um webinário juntos, sendo entrevistados, ele e eu éramos entrevistados. E ele disse, eu não posso mais dar palestra, porque tá tudo fechado por causa da pandemia, então o que eu fiz? Eu fui proativo e lancei um curso online. Eu, que já tenho curso online há 12 anos, falei para ele, desculpe, isso não é ser proativo, essa é a definição de reativo. Você não pode ir dar palestra e aí, então você saiu e fez isso. Não é ser proativo, então as pessoas se enganam em relação a isso. Então, o meu comentário em relação a esses dois, primeiro, o Walmart, mas segunda, a mentalidade em relação a tentar fazer isso, mesmo que seja de uma maneira incompleta, porque o que eu vejo é que às vezes as pessoas não encontram aquela fórmula que funciona 100% das vezes, querem aquela fórmula mágica que eu sei todas as variáveis, eu consigo antecipar tudo, eu sempre vou acertar, aí quando não dá certo, já no começo a pessoa desiste. Só que o outro processo é um processo que parece, para mim, muito primitivo, parece aqueles xamãs antigos tentando misturar ervas para ver se magicamente começa a fazer chover, sabe? Tipo a dança da chuva. Eu digo, gente, não é possível que a gente esteja em 2025 com tanta ferramenta disponível, tá? Mas se você vai olhar, então, quando o Marcelo e eu, a gente estava gravando o podcast, a HubSpot fez uma pesquisa imensa no mundo inteiro. E aí eu peguei Gartner, McKinsey, não sei o que, misturei tudo e a gente fez o podcast da semana passada. E o número 1 em todas as pesquisas é a mentalidade das pessoas e a resistência delas em não só usar a tecnologia, mas em mudar a forma de pensar em relação a isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque você é um cara que, vive isso, certo? É todo dia isso. Então, fala um pouquinho sobre, não a tecnologia em si, mas a mentalidade em relação a ela. Vamos lá, a gente tem que entender que estatística é uma ciência que não é nova, ela é muito bem estruturada e todas as empresas gigantes e milionárias hoje, elas usam estatística como um pilar fundamental. Dados é um pilar fundamental da nova administração. E por que eu estou dando essa ênfase na estatística? Porque dentro da técnica da estatística, quando você vai avaliar o dado, você tem que avaliar dentro de uma população e dependendo do total do volume que você quer entender, você precisa de uma população maior ou menor, bem distribuída, para ter uma acurácia, para ter ali com menor margem de erro, que nem a gente vê nas pesquisas. E existe ciência para isso, que se mal aplicada, obviamente não funciona. A gente tem que usar isso em contraponto à opinião pessoal. Só que brasileiro, estou falando do brasileiro nesse caso, não por causa do vira-latismo, mas é porque eu conheço muito o mercado brasileiro. Então, o que eu posso falar é que como o brasileiro olha muitas vezes para os dados e para os números, com um foco muito grande na opinião pessoal.
Vou dar para vocês um exemplo real. Uma região aqui da cidade de São Paulo já está começando a crescer muito carro elétrico. Sidney, de onde você está tirando essa informação que está crescendo muito carro elétrico? Porque os condomínios estão tendo como pauta nas suas reuniões, né, a colocada de tomadas elétricas na garagem. Porque já tem muitos proprietários com carros elétricos e eles querem demanda de que tenha já a tomada sem fazer gambiarra, puxar do quadro, tipo, pô, um negócio mais bonitinho aqui para não causar acidente e tal. Quanto vai custar isso? Como é que a gente vai dividir isso? Quem vai pagar? Quem tem paga a parte, bota no relógio, como é que tá sendo? Então, estão discutindo isso, virou pauta já. É 100% dos carros vão virar elétrico? Não, sei lá. Vamos supor que é 10, 20, 10% dos carros vão virar elétrico. Condomínio tem 50 carros, são 5. E aí o que acontece? Esse acréscimo de carros elétricos aí nessa região fez com que é pequeno ainda, é um acréscimo pequeno, fez com que um posto de gasolina fechasse. Um posto de gasolina, e provavelmente esse posto de gasolina já não estava bem das pernas. Era um posto que era muito caro, e a gente sabe que um negócio que às vezes ele não está muito bem, ele não precisa perder 100% dos clientes. Se ele perder 10% dos clientes, a margem dele já fica estranguladíssima, vale a pena às vezes ele fazer outra coisa da vida em vez de ter o posto, ou a margem começa a ficar negativa e fala, melhor eu fechar isso aqui antes que dê um prejuízo. Então esse posto fechou. Quando esse posto fecha, o que acontece com os 90% de outro cliente dele? Vão para outros postos perto. E aí se você chegar para um dono desse posto e perguntar, os carros, eu tô vendo muita gente com carro elétrico aqui, isso aqui afetou o seu abastecimento? Ele vai falar assim, de jeito nenhum, na verdade eu ganhei mais clientes recentemente. E aí você vai conversar com alguém, a pessoa fala assim, não, eu tenho um amigo que tem posto, ele falou que esse negócio de carro elétrico não está afetando nada, ele tem aumentado, ele tem vendido mais gasolina. O pessoal que está achando que carro elétrico está crescendo está viajando. Eu conheço o dono de posto de gasolina, falta de um, eu conheço 2 ali no bairro, os 2 falaram a mesma coisa para mim. Gente, a amostragem de 2 postos dentro do mercado de São Paulo, ela é insignificante, mas se você conhece um dono de alguma coisa, 2 donos de alguma coisa, e eles falam para você que no negócio deles funciona assim, você chega numa reunião de negócios descendo o cacete, arrotando conhecimento e falando, não, eu tenho certeza. Olha esse exemplo que eu peguei e pensa no ridículo que você está passando por olhar a opinião de uma pessoa. Gente, opinião de uma pessoa, com mais 5,20, você pega o metrô aqui em São Paulo. Ela não vale absolutamente nada. Não vale nem os 20 centavos para inteirar a passagem ali do metrô. A opinião de uma pessoa não vale nada. Assim, Dinei, mas a minha opinião é baseado na minha experiência. Você, por exemplo, você não tem opinião sobre as coisas? Você tem 35 anos de experiência em tecnologia. Olha, a minha opinião, ela me permite, né, a minha experiência em tecnologia, ela me permite tecer hipóteses bem estruturadas, porque eu tenho bastante conhecimento. Mas eu tenho sempre que me lembrar do quê? Que o mercado onde eu estou inserido muda todos os dias. Todos os dias surgem novas tecnologias, essas tecnologias mudam o comportamento dos consumidores. Em função do comportamento dos consumidores, surgem outras empresas. Essas empresas, quando crescem, elas geram um poder de mercado que voltam e afetam toda essa economia, ou seja, esse mercado que eu conheço muda todo dia. E esse consumidor que eu conheço, ele muda todo dia também. Esse consumidor, ele hoje ele não sai de casa para algumas coisas, ele compra online, hoje ele paga com Pix, hoje ele não usa mais, a gente estava brincando aqui, o Raul, nos bastidores antes de começar, não usa mais o cheque cruzado e nominal. Quer dizer, mudou o comportamento de compra, né? Então, esse consumidor ele está mudando na forma como ele consome entretenimento, na forma como ele faz pagamentos, na forma como ele planeja as coisas, né? O mercado está mudando, o consumidor está mudando, ou seja, a minha experiência, ela pode estar um pouco desatualizada, né? Mas ela tem valor, sim. Então, eu vou pegar essa minha opinião, vou formular uma hipótese. O que é hipótese? Hipótese é uma ideia que não foi testada ainda. E aí eu vou testar, eu vou transformar a hipótese numa tese, né? Então eu preciso falar assim, olha, eu estou vendo aqui um posto que fechou, estou vendo 2 postos que aumentou, né? E eu estou com a hipótese de que o carro elétrico não está afetando nada. Deixa eu puxar dados da ANP, a Associação Nacional do Petróleo, puxar dados dos postos de gasolina de São Paulo, da Câmara Comercial, saber se está abrindo, se está fechando posto, como é que está a venda de combustíveis para São Paulo. Vamos supor que você vende carro elétrico, né? Como é que está o consumo de quilowatts, né? Então, começar a olhar variáveis que tenham relação, mas começar a olhar das instituições, dos órgãos que coletam esses dados. Você quer fazer entrevista? Entrevista é válido, só que você não vai entrevistar um dono de posto de gasolina, dois donos de posto de gasolina. Você vai entrevistar 100, 200 em diferentes bairros e regiões e fazer
procurar uma amostra qualificada e depois fazer a ponderação estatística sobre essa amostra. Dinei não sei fazer isso. É aí que entra o profissional de dados. Né? Você executivo realmente não tem que saber isso. Você tem que saber que precisa fazer isso. Se alguém chegar para você e falar assim, eu conversei com uma pessoa, você fala assim, isso aí não tem confiança estatística, é uma amostra muito pequena. Quanto que tem que ser a amostra? Não sei. Vamos perguntar para o pessoal de dados, vamos chamar uma pessoa de dados aqui e pedir para ela calcular qual que é o tamanho da amostra. Né? Então, você precisa começar a olhar para esse mercado de uma forma diferente. Outra coisa que o Raul comentou aí é quando você olhar os dados, né, tem alguns cuidados a tomar. Vou falar só de um que ele mencionou ali, que é ele falou do Walmart, né? E quando ele falou do exemplo do Walmart, me lembrou dos exemplos de correlação e casualidade, né? O que é correlação? Quando você começa a olhar muito dado, às vezes no mar de dados ali, você percebe que alguns números têm comportamento parecido, né? Ou seja, eles têm correlação. Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um olha abaixo, o outro abaixa. Eles andam juntos. Ter correlação entre duas variáveis não implica automaticamente que tenha casualidade. Por exemplo, eu acho que é na Austrália, que quando estavam olhando os dados para ver ataque de tubarão, né, perceberam o seguinte, que toda vez que aumentava ataque de tubarão, aumentava também a venda de sorvete. Né? Se você vai olhar só a correlação, o que você vai decidir? Você vai decidir proibir o sorvete para ter menos ataque de tubarão. Mas espera aí, apesar desses dados andarem juntos, eles não têm casualidade. Um não implica diretamente no outro. O que é mais provável, nesse caso do tubarão que eu falei, é óbvio, você pensa assim, existe uma casualidade em comum, que é faz sol, mais gente vai para a praia, mais crianças compram sorvete, né? E aí os tubarões atacam porque tem gente na praia. Então, a casualidade é a temperatura, é o sol, né? É o tempo. Então, se você ampliar o espectro de variáveis que você está olhando, e aí o que a gente faz na maioria das vezes? Olha só as variáveis dentro de casa, né? Então, as variáveis que você tem. E você não está olhando as variáveis fora. Temperatura não é uma variável que geralmente está no seu sistema, né? Com a temperatura, o quanto de trânsito tem na cidade, o fluxo de trânsito, dependendo do tipo do seu negócio, o dia que tem mais trânsito, você vende mais, porque as pessoas dão uma enrolada para não pegar o trânsito, ou você vende menos, porque as pessoas não conseguem chegar a um determinado lugar. Só que ela é uma variável que está externa a todos os seus sistemas. Então, a precipitação, a temperatura, o trânsito da cidade, tem um monte de variáveis externas que você não olha qual a correlação com o seu negócio, e você não entende como o seu negócio flutua em relação a variáveis externas. E aí, quando você olha só as internas, você acha umas correlações que não tem nada a ver. Então, tem que pensar, eu consigo fazer uma casualidade clara? Se eu não consigo, não tenta forçar uma casualidade, porque às vezes a gente tenta forçar. Eu falei, não, se está andando junto esse número, tem que ter algum motivo. Vamos bater a cabeça aqui que a gente vai achar. Não, gente, às vezes não tem. Às vezes o motivo é outra coisa externa, tem que estar olhando. Né? Então a gente tem que aprender aí a segunda coisa, a ler dados. Né? Uma das coisas na leitura de dados é entender os conceitos de correlação e casualidade. Perfeito. Você sabe que eu estava me lembrando do Felipe Miranda, da Empíricos, ele tempo inteiro cita o Nassim Taleb dizendo que X não é f de X, certo? E aí ninguém entende isso, mas se você está nos ouvindo, vai e procure, certo? Tipo assim, que não é, certo? Tipo, uma coisa não tem necessariamente, obrigatoriamente que ser a outra. Você sabe que eu fui anotando algumas coisas super interessantes, porque tem uma coisa que eu estava estudando uma vez, que era survivorship bias, chama. Então, você estuda o que deu certo e você esquece os que morreram. Então, quando eu vou falar com os dois donos de posto que ainda estão abertos, eu tô com esse bias de sobreviver. Os caras sobreviveram, prosperaram, para eles está tudo bem. Os que morreram, cadê? Cadê na entrevista isso? Então, e aqui era um exemplo muito interessante, que é real, que na Segunda Guerra, os caras estavam pegando os aviões que voltavam e queriam diminuir os aviões perdidos, e aí então estudávamos que voltavam, e aonde eles tinham levado tiro, eles reforçavam, né? E aí não estava mudando a estatística, nada, estava continuando tudo igual, os caras dizendo, mas não é possível, até que alguém falou, espera aí, a gente tem que estudar os que estão caindo, os que estão voltando não é o problema, certo? Tipo, os caras tomaram esse tiro, você não precisa reforçar isso aí, o cara já levou esse tiro, voltou, quer dizer, não é aí o problema é onde, né? E os caras, e aí começou a... Tanto que eu comecei, daí que surgiu um conceito para mim importante, que é o de pós-não-vendas, certo? E eu tenho há muito tempo defendido o conceito de pós-não-vendas. Todo mundo fala de pós-vendas, mas se eu colocar o survivorship bias no conceito de vendas, perdi a venda, aprendi alguma coisa com isso, certo? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu queria comentar é que muitas vezes a gente não trabalha com hipóteses. Por exemplo, quando a gente vai fazer planejamento na Venda Mais, a gente gosta de trabalhar com cenários,
certo? Então, é mais de uma opção que pode acontecer e tem variáveis que eu não controlo, mas eu tenho que estar já prevendo que elas podem acontecer, porque eu quero ter controle sobre isso. Então, se X acontecer, a minha reação é essa, se Y, ok? Se tiver isso. Se a gente fizer checkpoints, então, sei lá, fechamento mensal, trimestral, etc. Como estamos em relação ao andamento das coisas? Estamos, né? Tipo, ok, se isso acontecer, veja que a questão não é só estar preparado, mas é o processo mental todo de começar a lidar com essas variáveis e tentar assumir uma coisa que eu acho que é muito humana, de dizer, eu não controlo isso, mas eu quero ter controle sobre o meu resultado. Então, eu tenho que ter essa postura proativa. E o terceiro comentário que eu queria fazer era, muitas vezes as pessoas criam uma hipótese só. Então, por exemplo, esta é a meta. Isso tem uma força. Você tem que parar para dizer, pô, é uma força de verdade. Quando eu digo, nós vamos faturar, sei lá, 100 milhões esse ano, não quero nem saber se vai chover. Muitas vezes isso é totalmente empírico, etc., mas acaba fazendo com que as pessoas tenham um norte, e o norte é importante para o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, como que nós vamos chegar lá? Porque veja que eu posso ter cenários e aí eu posso ter caminhos. Então, quando eu estou fazendo um planejamento na área comercial, eu tenho que ter plano B, plano C, eu tenho que ter essa cabeça. A gente fala muito disso. Vamos testar isso aqui. Certo? Vamos pegar uma célula, vamos pegar uma região, vamos pegar uma linha de produtos ou um serviço, vamos fazer, sabe, tipo, vamos testar isso aqui. Só que as pessoas fazem o teste para validar o seu modelo, mas principalmente suas crenças, não para desvalidá-las. Uma das coisas que eu tenho, né, e às vezes a coisa falha e o pessoal fica frustrado, eu digo, gente, fantástico que falhou. Olha que interessante aquela coisa de que eu não falhei 10 mil vezes, eu tive 10 mil lições aqui se eu estou com um olhar correto sobre isso. Só porque eu acho, Ednei, eu queria a tua opinião sobre isso, que é um pouco a forma como a gente é criado, certo? Na escola, de que você tem a resposta certa e de que se você falar errado, você tem, sabe, todo um processo e que depois a gente fica adulto e depois vai para uma situação de decisão, tomada de poder, onde a gente acha que tem que ter sempre a resposta certa, onde a gente não pode mostrar nenhum tipo de dúvida em relação, ou parece que se você fizer testes, você não está fazendo bem o teu trabalho, porque se você fosse realmente bom, você já sabia a resposta. Aí você diz, não, pelo amor de Deus, né? Do tipo, não é essa a cabeça. Fala um pouquinho sobre isso, que eu tenho certeza absoluta que você tem opinião sobre isso. Vamos lá. De fato, a educação que a gente recebe, ela é toda torta, ela vicia a gente nessa ideia de que a gente tem que estar certo e saber o tempo todo. Você não sabe muito mais sobre tudo que tem no mundo do que sabe. Inclusive sobre o próprio negócio, tem uma estatística assustadora e ela vem de uma coisa que é muito comum falar dentro da empresa, né? Só 5% dos problemas da empresa chega no CEO. E aí muitas empresas falham porque o CEO não tem nem oportunidade de resolver os problemas, que ele nem sabe, não chegam nele, não está sabendo. E por que isso acontece com tanta frequência? Porque o C-Level, diretoria, VP, fala muito aquela palavra assim, não me traga problemas, me traga soluções. Quando você fala isso, e você fala de uma forma dura, e quando a pessoa chega na mesa, você bate, porra, falei para não me trazer problema, sem solução, quero solução. Sabe o que acontece quando a pessoa que você lidera, que você contratou, ela não sabe a solução para aquilo? Ela varre para baixo do tapete. Ela vai esconder, porque se eu levar, e aí o que acontece? Você tem uma empresa inteira treinada em esconder problemas. Gente, no dia a dia, se você tem muita coisa rolando, você vai falar, se eu sei resolver A, B e C, D e E eu não faço ideia. Eu escondo D e E, A, B e C está mostrando já que eu estou trabalhando, ou seja, quando eu olhar assim, Ednei está trabalhando? Está trabalhando, Ednei fez A, B e C. Então eu estou passando, eu passo desapercebido no radar corporativo. Só que o D e E que deu problema, cara, eu vou esconder isso lá na gaveta. E só que tá todo mundo escondendo o problema, ninguém tá discutindo os problemas, né? E aí tem uma outra coisa que precisa mudar também, que é o líder que não sabe ajudar a resolver o problema. Cara, se você não... Só para dizer o que as pessoas têm para fazer, eu dou um treinamento de produtividade para sua empresa, eu ensino todo mundo a ser autogerenciável e definir a produtividade. Para quem tá lá em cima, tem a visão estratégica de perceber que essa é aquela opção, às vezes é melhor e pior que aquela, a gente pode ir por esse caminho, para aquele. Você não precisa saber fazer as coisas, se você está no nível estratégico, de jeito nenhum, não é disso que eu estou falando. Mas você precisa ter clareza sobre as táticas, as possibilidades, as oportunidades existentes, entender como elas se correlacionam com o mercado e ajudar a direcionar quem está embaixo de você, para lá e para cá. Então, às vezes a pessoa vai trazer um problema, só fala assim, vamos por aqui, vamos por ali, e vai direcionar ela onde investigar. Ela vai investigar com uma direção sua. Se você não sabe direcionar, você está sentado na cadeira errada. Fala assim, pô, Gini, mas eu ocupei essa cadeira durante muito ano, então você está desatualizado. Então, percebe que o que tem a ver isso com o que o Raul perguntou, Gini? Eu comecei falando da educação, que a nossa educação nos vicia, achar que a gente aprendeu as respostas certas, tirou 10, a gente está pronto para a vida, não. A vida muda, o mundo muda, o mercado muda, o consumo muda,
as previsões mudam, e aí vocês têm que estar reaprendendo o tempo todo. O líder que parou no tempo, que era o aluno nota 10 lá, eu fiz faculdade primeira linha no Brasil, pós-graduação no exterior, trabalhei numa multinacional 5 anos, estou pronto para tudo que vai vir no futuro. Não. Você está pronto para tudo que aconteceu até aquele momento. O futuro, você não sabe o que vai acontecer. Você tem que continuar se atualizando, tem que continuar melhorando. O Raul estava contando a história dos aviões da Segunda Guerra, eu conheço essa história, muito boa. O pessoal passa a reforçar os cockpits, inclusive para quem ficou curioso, porque voltava o cockpit intacto, então é ali que os que caíam eram com o cockpit tomava tiro. Então vamos botar o cockpit mais resistente que o piloto consegue voltar para casa. Tem na literatura internacional, tem um tipo de análise muito popular, que eu não vejo com muita popularidade aqui no Brasil. É uma das análises que eu ensino no meu curso na SPM lá de Product Marketing, que chama análise Win-Loss. É você conversar com todo mundo que passou por vendas, todo mundo. Quem ganhou e quem perdeu. E aí você vai entender quem ganhou, quem você vendeu, você conseguiu vender, você ganhou dos concorrentes, né? Você teve uma win. Você ganhou o porquê? Quando essa pessoa comparou você com concorrentes, o que ela identificou de melhor, né? E se você perdeu por quê? Você perdeu para quem? Para quem que ele decidiu comprar? E por que ele decidiu comprar daquele perdedor? E quando você faz essa análise em loss, ela tem coisas mágicas, né? Vou falar das wins, que às vezes você não esteja olhando o porquê das wins. Tipo assim, é vitória? Passa para frente e vamos seguir. Não, você tem que entender por que você ganhou. Senão você joga, você achar que você vai focar num aspecto da batalha que não é aquele ali. Eu dei consultoria para uma startup uma vez, que eu perguntei para eles qual é a proposta de valor do produto. Eles falaram assim, a proposta do nosso produto é custo, ele é mais barato, né? E aí eu falei assim, pô, legal. Deixa eu entrevistar agora os clientes. Eu mandei o questionário para todos os clientes deles, sei lá, 100 e poucos clientes, uns 80, 70% dos clientes responderam, né? Só para deixar claro que foi a imensa maioria. E disparado, a maior proposta de valor para o cliente, quando eu perguntava por que você usa, comprou e continua usando, ele falava tempo. Esse produto me ajuda a ganhar tempo. Então não era preço. Então eles estavam focando, não é que eles não tinham essa proposta de valor, eles eram baratos, mas não era a proposta de valor que fazia a maioria das pessoas comprarem. Então ele estava com uma comunicação no marketing dele ruim. Quando ele passou a focar na proposta de valor que realmente convertia, ele começou a vender mais ainda. E não é que ele estava mal, eu cheguei lá, salvei ele estava bom. Eu cheguei lá e ele ficou melhor, porque ele não estava entendendo por que ele estava bom. Quando ele entendeu por que ele estava bom, ele ficou ótimo, né? E no caso do loss, tem coisa, um clássico do loss é o quê? Você perdeu para um concorrente e quando ele fala, eu comprei porque o concorrente tinha recurso, funcionalidade X. Aí você para e pensa assim, mas eu também tenho isso. Você tem, mas não está no seu discurso de marketing, não está no seu pitch de venda, você não está dando destaque para isso porque você não sabia que era um aspecto relevante que levava as pessoas a tomarem a decisão. E, de novo, você não tem que olhar uma, duas vendas, às vezes você perdeu duas ali, mas a totalidade do que você perde, faz um ranking, a maioria que você perde é por causa do quê? Daquele ranking, o que você, de cima para baixo, o que você consegue mudar rápido, né? O que você consegue mudar com um pouco mais de investimento? Aí tem outras análises para você priorizar isso daí, mas você tem que saber por que você perdeu para tomar uma atitude para começar a perder menos e não negar, gente, a batalha foi perdida, a bola para cima, para conversar só com o pessoal interno, porque quando você conversar com o pessoal interno, sabe o que eles vão fazer? Eles vão varrer o problema para baixo do tapete. Você tem que conversar com quem aconteceu o problema. Se tem um problema com o cliente, você tem que ouvir dentro de casa o que aconteceu, que gerou o problema com esse cliente, mas você tem que ir lá falar com o cliente, da perspectiva dele, entender o que ele espera de solução. Outra coisa que eu dava sobre solução de crise, o treinamento, a maioria, as melhores soluções de como resolver uma crise, elas não vêm de absolutamente ninguém dentro da empresa. Elas vêm de quem? Do cliente. Você vai lá para o cliente e fala assim, o que eu poderia fazer que resolveria esse problema? Ele fala, se você fizesse X para mim, já estava resolvido. E às vezes o que ele quer é ridículo. Você pensa, porra, só isso aqui já ia estar de boa? Já. Então, eu vou fazer. E lá dentro da empresa o pessoal está querendo fazer um monte de coisa mirabolante, Gente, não tenta adivinhar o que o cliente está pensando. Pergunta para o que o cliente precisa. Dinei, eu já fiz e o cliente não responde. Você já deve ter respondido de algum lugar que você comprou, porque todo mundo também é consumidor, não é só vendedor, né? Que o cara fala assim, você quer um vale compras aqui da Amazon, do iFood, do Mercado Livre, para você me responder tal coisa? Você fala assim, quero, você vai me dar de graça o negócio para eu responder? Às vezes você tem que pagar para a pessoa responder, dependendo do perfil do seu público, você tem que dar um desconto, um cashback, alguma coisa,
se você responder isso aqui, te manda um brinde. Às vezes você tem que barganhar para a pessoa conseguir responder. Esse caso específico que eu falei da startup, eu só mandei um e-mail para todo mundo, eles responderam de bom coração, não precisei de nenhuma remuneração, mas de alguns perfis de público, alguns tipos de empresa, talvez você tenha que dar alguma coisa. O que tem que pensar é o seguinte: quanto que eu ganho se resolver esse problema? Então, se eu gastar isso, né, vale a pena. E paga para as pessoas, para ouvir as pessoas, né? Não tenta adivinhar. A gente não precisa de telepatia, precisa de dados. Quanto custa não ter, quanto custa não ter o dado, né? Quanto custa não saber. Então, o pessoal, de novo, o pessoal calcula o que tem, mas o que não tem, senão, tipo, você tem que... Ednei, fantástico, eu sabia que a conversa ia ser super interessante, eu sabia que um dia a gente vai se encontrar e tomar uma cerveja no boteco e aí vamos mais longe. Mas aqui no nosso boteco de hoje, estamos de dia, então estamos tomando café e aí precisamos manter aqui um esquema de horário. Eu queria te fazer uma última pergunta em relação à inteligência artificial de maneira geral, e eu vou fazer uma asserção, tipo, uma afirmativa que eu queria que você desse a tua opinião. Se concorda, não concorda, ressalvas em relação a isso. O que eu estou vendo é que ela vai deixar a gente ou muito mais inteligente ou muito mais burro, e que não tem muito meio termo no caminho, não. Ou você vai claramente potencializar o cérebro e vai ser uma coisa assim, tipo, nossa, realmente muito inspiradora e muito boa, ou vai deixar a gente um bando de idiotas do tipo Wall-E, gordos, porque aí eu me acomodo de um jeito que tudo que eu precisar eu pergunto para a máquina me responde, eu não sou nem inteligente o suficiente para questionar a própria máquina, ou para usar outra máquina para ver se a máquina está certa, quer dizer, nem isso eu faço. Tipo. Então eu tô achando que vai assim polarizar, né, binariamente entre superpotencial ou não. Concorda, não concorda? Ressalvas? Vamos lá, essas duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. A gente tem uma parte, porque o que acontece? Você vai lá, dá um comando para uma inteligência artificial. Primeiro ponto, antes eu queria fazer uma reflexão anterior, né? O pessoal fala de como usar a inteligência artificial, às vezes fala sobre saber fazer perguntas, né? E se percebeu que eu falei sobre dar comandos. Eu discordo profundamente sobre quem fala que é sobre saber fazer perguntas. Porque quando você faz uma pergunta, você está se colocando na posição passiva, tipo inteligência artificial, né? Grande inteligência artificial, oráculo da sabedoria, me ensina isso, eu não sei. Não estou dizendo que você não pode fazer pergunta para uma inteligência artificial. A questão é que ela erra, e quando você usa ela para te suprir de conhecimento, ela vira a fonte de conhecimento e você é um mero receptáculo, te coloca na posição passiva. Não significa que em nada você nunca possa perguntar, você só tem que ter clareza do seguinte: na sua área profissional, você não deveria perguntar para uma inteligência artificial. Você deveria saber. Claudinei, aonde que eu vou aprender se não como inteligência artificial? Procurar fontes renomadas, procurar livros, procurar cursos, palestras de gente que fez, de que tá entregando resultado, entender que nem todos os cases do mundo vão se aplicar a você, né? Mas você deveria ser o especialista. Quando eu sou especialista de eu não preciso usar inteligência artificial, ao contrário, é aí que você consegue usar com extrema produtividade. Porque quando você dá um comando, se você entende todas as nuances, por exemplo, quero montar um pitch de vendas. O que tem num bom pitch de vendas? Quando um pitch de vendas ele é construído, ele é pensado num tipo de persona, num público específico. Esse pitch ele ressalta a proposta de valor do produto para aquele público. Esse pitch ele vence determinados obstáculos e objeções que o cliente tem. Esse pitch ele tem gatilhos emocionais que manipulam um pouco psicologicamente a pessoa a fazer uma reunião, a prestar mais tempo, a ficar mais com você. E são alguns aspectos de um pitch. Na hora que você vai formular um pitch com inteligência artificial, você pode falar só para ela: me faz um pitch aí para tal público, tal produto. Agora você pode falar: esse público tem essas objeções, meu produto tem essas propostas de valor, eu estou atuando nesse mercado, meus concorrentes... Se você começa a dar mais estrutura, informação e dado no comando, o resultado vai ser melhor. Ou seja, se você tem domínio, você tem capacidade de dar um comando melhor e extrair algo melhor. Esse exemplo claríssimo, a inteligência artificial te deixou mais inteligente. Você tem que aprender cada vez mais para
dar melhores comandos. 2, validar o comando, validar a resposta. Porque na hora que ela deu a resposta, ela pode alucinar. O modelo mais avançado do mundo, você pode pegar, tem o chatbot Arena que faz os rankings lá do Gemini, Claude, GPT, o DeepSeek agora, o Llama, Mistral e outros modelos menos populares. Até lá no ranking, você pode pegar o primeiro lugar do ranking em qualquer categoria. Ele não é 100%. Ele está 80 e poucos, 90 e poucos, ele erra. Então, você na sua área de atuação não pode ser um profissional que erra 10%. O modelo tem 90% de acurácia, significa que 10% das vezes ele erra. Se você sempre copia o cola que a inteligência artificial está colando, você é um profissional que erra 10% das vezes. Eu não sei vocês, eu não aceito dentro do trabalho comigo alguém que erra 10% das vezes. Cada 10 coisas que você me traz uma tá errada, eu posso jogar essa pessoa fora e colocar a inteligência artificial no lugar dela. Então você tem que saber achar esses 10% de erro, ou seja, você tem que ser melhor do que a inteligência artificial. Falando disso na sua área de atuação. Então ela vai tornar as pessoas melhores. Agora, por um outro lado, tem gente que é incapaz de fazer isso, Raul. Tem gente que não é incapaz de se aperfeiçoar, de se melhorar, tem preguiça, não tem tempo, e aí a gente entra numa questão de que existe a questão de que ela vai provocar mais discrepância, né? Quem tem, sei lá, tá precisando de 2 empregos, cuidar das crianças e etc. para pagar as contas, não tem o tempo de continuar estudando, não tem, a vida só não está organizada de uma forma que ela consegue encaixar isso. Então, se existe hoje desigualdade, a tendência é que aumente a desigualdade ainda. Quem tem tempo de estudar vai melhorar e vai crescer. Quem não tem, o que acontece? Vai ficar só usando, vai ter que usar a inteligência artificial, porque a assertividade dela é alta, né? Uma pessoa mediana, ela, no trabalho dela, ela acerta 70% das vezes. Você deve ter vocês se identificar, fulano aqui vira e mexe e entrega algo errado. Se você troca se essa pessoa começa a usar a inteligência artificial, ela começa a entregar o trabalho melhor. Só que mais algumas evoluções aí de agentes e tudo mais, existe o risco de você substituir essa pessoa por uma inteligência artificial. Essa pessoa, a tendência dela é emburrecer. Ela está fazendo pergunta, ela não está melhorando o comando, ela não sabe validar a saída, ela não se aperfeiçoa, né? Então, se você não quer ser substituído por uma inteligência artificial, você tem que ser mais inteligente do que a inteligência artificial na sua área de domínio, na sua área de conhecimento. Você não vai ganhar dela em tudo. Essa batalha a gente já perdeu. A gente não vai ganhar dela em tudo. Na média, ela é melhor do que a gente em tudo, mas tem que ter alguma coisa ali que você é melhor que a inteligência artificial. Aí onde a gente vai estudar e vai se dedicar. Esse tem que ser o foco da humanidade daqui para frente. Quem continuar achando que tem que ser bom em tudo, essa é a pessoa que vai emburrecer. Ela não tem tempo de questionar, ela joga na inteligência artificial, ela vê, ela acha que está certo, manda para frente. Essa vai emburrecendo. Porque ela, quando erra, ela não sabe que está errado, ela absorve o erro como se fosse certo, e depois ela fala assim, não, foi a inteligência artificial que me falou, e ela repassa esse erro para frente, aí ela vai encontrar gente que sabe do assunto e percebe que ela está falando besteira, né? E a pessoa, chega um momento da vida que quando você vê que a pessoa falando besteira, você não briga, não discute, não conversa, você só concorda e pega a cartinha e põe ela de lado. Fala assim, esse aqui é doidinho, eu não quero gastar meu tempo com isso aqui não, deixa pra lá. Acabou. Então, você não quer ser a cartinha que vai ser jogada de lado, você tem que começar a estudar, você tem que começar a procurar fontes confiáveis e você tem que começar a ler muito, né? Eu sigo um cara no Instagram que ele é sensacional, não vou lembrar o nome agora, preciso anotar para da próxima vez falar o que ele faz. Ele pega vídeos de Reels que a pessoa tá falando assim, tem um estudo que diz não sei o que, tal. Aí ele vai lá, abre o estudo, lê o estudo, ele grifa as partes do estudo, ele mostra o estudo para você, e tem um monte de vídeo que cita estudo e que tá mal interpretado. Tinha um que o cara falava lá que perdia 20 quilos, e quando o cara foi no estudo, era 20%. Ele falou, 20% da massa da pessoa tá dando 7 quilos, né, tantos quilos, então não é 20 quilos. O cara chega falando 20 quilos, ele leu rápido, leu o sinal de porcentagem como se fosse quilo e falou errado ali. Não é? O estudo não está muito bom, porque esse estudo foi só X pessoas entrevistadas, foi feito em tal data, foi feito assim, esse estudo foi encomendado pela farmacêutica. Cara, ele disseca os estudos. E aí o que acontece? Às vezes você está citando estudo porque alguém te falou que tem um estudo, mas você não leu o estudo. Na minha área de atuação, eu leio os estudos. Né? E é isso que me torna mais inteligente do que a inteligência artificial naquilo que eu estou fazendo. Agora, tem um monte de outras coisas que eu uso a AI lá, e são coisas que se tiver errado ninguém vai morrer, né? Eu fiz lá o roteiro de uma viagem com a inteligência artificial, se tiver errado o máximo que vai acontecer é eu chegar num lugar e ele está fechado, ele não está aberto naquele dia, naquele horário. Né? Agora, para sua área de atuação, você tem que ter domínio do que você está falando. Sim, sim. Estou tentando me lembrar o nome do podcast que meu filho, ele escuta também, ele é super ligado em musculação, essas coisas, aí o cara pega e desmonta toda. Se você tomar creatina,
e o cara aparece lá falando, não sei o que, dizendo, então tá bom, vamos pegar, peguei aqui 8, fiz um meta-estudo dos 8 estudos, né, de creatina, li todos, e o cara faz isso aí, apresenta, né, e realmente aí, muitas vezes, eles chamam aqui de debunk, né, quando você pega um mito, tira ele lá do pedestal e diz, vamos tirar do pedestal esse mito aqui e vamos ver como é que ele é na real. Eu acho isso super interessante. Fantástico. Deixa eu voltar aqui, então... Ednei, para a gente terminar, comentários finais, como é que o pessoal te encontra, te segue, teu livro, um espaço teu aqui para a gente finalizar. Nas redes eu estou como Internei, né, com Y no final, então é linkedin.com/in/Internei, Instagram @Internei, TikTok @Internei, youtube.com/Internei, né, então é tudo, você vai achar Internei em qualquer lugar. Se você procurar Ednei Souza na Amazon, você vai encontrar meus livros. Tem o link dos meus livros também no link na bio ali das redes, do LinkedIn, do Instagram, do TikTok e tudo mais, né? Você vai achar no meu site, internei.net, também o link dos livros, dos cursos que eu dou. Então tá fácil aí de me seguir e encontrar o que eu faço. Perfeito. E uma frase final para terminar? Pensamento assim de conclusão? Tem uma hora que você falou aí que me lembrou a questão da oração da sabedoria, né? Que é dar-me forças para enfrentar aquilo que eu não posso mudar, né? Resiliência, resignação para aceitar, né, aquilo que eu não posso, né? Força para mudar o que eu posso, resignação para aceitar o que eu não posso e sabedoria para perceber a diferença. Que às vezes a gente bate muita cabeça, se esforça muito, garra e determinação no que não pode mudar, né? E a gente deixa de lado as coisas que a gente poderia mudar. Então força, garra é bom, mas ela é boa quando aplicada naquilo que a sabedoria apontou. Então, sabedoria para todo mundo aí. Perfeito, perfeito, eu gosto muito. Mas só um comentário rápido meu, sabe que muitas vezes, agora quase que automaticamente, tanto o ChatGPT quanto o Claude, quando eu vou usar, eu digo, seja lá qual for a resposta que ele me dê, eu digo, encontrei várias inconsistências e acho que tem pequenos erros no seu. Por favor, volte e revise. E não tem uma vez que ele diga, você tem razão. Eu digo, porra, você entendeu por que você me mostrava? Tipo assim, você já deveria estar fazendo isso. Outro dia ele estava inventando um número, porque eu estava vendo uma planilha aqui. Ele falou, não, realmente, quando eu não tenho número, eu não falo que não tem. Eu assumo, certo? Que é uma média baseada no sei o que, mas estava totalmente furado. Então, tipo, essa coisa de a gente começar a assumir a inteligência artificial como essa a coisa infalível, eu acho que tem muito disso que você falou, da sabedoria de começar a olhar no meio de tudo isso e dizer o que é, o que não é, tira do pedestal, volta e de verdade a gente encontra o seu lugar. Muito bem, para você que está nos vendo, nos ouvindo, sabe que aqui a conversa continuaria, com certeza o internet tem muita mais coisa para falar, eu também, e você que está nos vendo, ouvindo também, com certeza absoluta, tem coisas para falar. Então curta, comente e compartilhe para falar, né? Não só em vendas, mas na vida também, como que a gente está usando inteligência artificial, ferramentas de maneira geral, mas principalmente como a gente tem pensado em relação a isso, como isso provoca, né, mudanças na nossa vida, algumas boas quando a gente tem proatividade e intenção, sabedoria, né? E outras que a gente tem que estar sempre alertas. Lembre que isso vai afetar a vida de todo mundo. Se você é diretor ou diretora, seus clientes já estão sendo afetados, então já afeta. A equipe de vendas está sendo afetada, já afeta. E dentro de casa você já está vendo, se você tem, né, esposa, filhos, né, você já está vendo. Então vamos ser proativos e sábios em relação a isso. Super obrigado por você nos acompanhar. Grande abraço, obrigado, boas vendas e a gente se vê na semana que vem. Tchau.